Vamos ver agora o que acontece com a entropia, tá? O teorema de Gibbs, ele continua sendo válido, tá? É aquele teorema de Gibbs que a gente viu anteriormente, exemplificando para a energia interna e para a entalpia. Ele continua sendo válido, assim como continua sendo válida aquela expressão que, deixa eu voltar aqui, essa expressão aqui, ó, que a entropia total do sistema é uma combinação da entropia do componente 1, é visto como um subsistema, independente do componente 2. Isso continua válido. Só que aparece um detalhe aqui na entropia, que é a chamada entropia de mistura. Tá? Então, é isso que eu vou explicar aqui agora. Né? Quem fez o curso de termodinâmica certamente se deparou com isso daqui, né? E até eu vou usar uma relação advinda da termodinâmica para definir a variação de entropia do subsistema. Tá? Mas vamos olhar aqui para esse experimento, né? Esse experimento virtual aqui. Eu tenho uma caixa, né? Essa caixa ela é dividida em dois compartimentos. No compartimento da esquerda eu tenho a espécie 1, né? O componente 1, ocupando um volume V, a uma pressão P e a uma temperatura T, que é a mesma pressão e temperatura faladas anteriormente, né? E o número de mols do componente 1 no lado esquerdo ali é N1, certo? Aqui na divisória, depois da divisória, né, no compartimento à direita, a mesma coisa, só que para o componente 2, certo? Eu tenho N2, a P e T e o volume V, né? Eles estão separados. Então, em um determinado momento eu tiro aquela divisória, vai haver uma mistura, né? De fato vai haver uma difusão das espécies químicas ali, que é um processo irreversível, certo? E eles vão se misturar completamente. Tá? No instante final, depois que essa mistura aconteceu, eu vou ter um sistema composto pelas duas espécies, certo? Ocupando um volume 2V com um número de mols total que é N1 mais N2. Né? E não há interação intermolecular entre os componentes, certo? Então não vai haver alteração de pressão e de temperatura, tá? Porque simplesmente um não está enxergando o outro, tá bom? E só agora, né, o que a gente quer calcular é essa variação de entropia entre o estado inicial, onde os dois componentes estavam separados, e o estado final, onde eles estão misturados. Tá? Então eu estou olhando para cada, de novo, né, cada componente como se fosse um subsistema. Né? Então a variação da entropia total do meu sistema é a soma das variações do que acontece com cada um dos subsistemas. Tá? E cada um dos subsistemas são gases ideais. Então esse ΔS aqui é um ΔS de gás ideal, esse ΔS2 é um ΔS de gás ideal. E aí eu lanço mão de relações, né? A gente costuma chamar essas relações aqui de relações TDS, né? Da onde vem essas expressões que eu coloco aqui, né? Então existe uma variação de entropia devida à temperatura, né? E aqui uma variação de entropia para cada subsistema devida às pressões, certo? Então esses dois primeiros termos aqui, ó, são do subsistema 1, né? E esses dois termos aqui são do subsistema 2. Tá? Não há, nesse primeiro termo, variação de temperatura. A temperatura para o meu subsistema 1, né, gás 1, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então não há variação de entropia para aqueles subsistemas, né, em função da temperatura. Mas há variação de entropia devido ao termo de pressão aqui, certo? Então esse segundo termo e esse quarto termo aqui para o subsistema 2. Tá? Essas expressões aqui elas vêm lá da termodinâmica, né?
os ΔS do gás ideal, então eu não vou falar muito mais sobre elas, né? Mas eu acho que está subentendido aí que em algum momento vocês viram essas expressões, né? Então, o que está contido aqui, né? Então aqui é menos N1 constante universal Ln, e aqui são as pressões, né? Essa é a pressão final do subsistema 1 no numerador, e aqui no denominador é a pressão inicial do subsistema 1. Aqui é a pressão final do subsistema 2, aqui é a pressão inicial do subsistema 2, certo? Então o que nós vemos aqui, ó, é que a pressão inicial, tanto para 1 quanto para 2, era a pressão P em cada compartimento, certo? Mas se eu olho para o subsistema depois que ele evoluiu e se misturou com o outro subsistema, né, eu vejo que a pressão agora daquele subsistema de interesse do componente 1, ela não é mais P, na verdade ela é Y1 vezes P, que é a pressão parcial dele, certo? P aqui é a pressão total, né? Da mesma forma para o 2. O 2, no instante final, ele tem uma pressão de componente, digamos assim, né, olhando para o subsistema, que é a sua pressão parcial. Então, do ponto de vista termodinâmico, né, houve uma expansão, olhando para cada subsistema individualmente, houve uma expansão, ele expandiu de P até sua pressão parcial, Y1 ou Y2 vezes P, aquela expansão foi perdida, foi não resistida, né? Aquilo se configurou como uma irreversibilidade, porque de P para a pressão parcial, essa expansão não produziu nenhum trabalho. Então isso leva a uma irreversibilidade e gera uma entropia, né? Leva a um aumento de entropia. E é exatamente isso que a gente vê aqui, porque o P em cima vai cortar com o P embaixo nos dois, certo? E esse Ln é o Ln de um número que está entre 0 e 1, portanto vai ter um valor negativo, só que esse negativo vai cancelar com esses negativos que aparecem aqui, ou seja, essa grandeza menos RU, que multiplica N1 ln de Y1 mais N2 ln de Y2, vai ser um número positivo, ou seja, vai haver um aumento de entropia devido a esse processo de expansão ou de olhando para cada subsistema, né, uma expansão não resistida, ou olhando para a mistura, que é o próprio processo de mistura, que é um processo irreversível. Então, essa é conhecida como a entropia de mistura, certo? Então, permite que a gente escreva para a entropia, né, a entropia absoluta ali do componente I, avaliada em Ni, P e T, como sendo a soma dessas duas contribuições aqui, né? Uma entropia em Ni, P e T, mais o termo referente à entropia de mistura, né? E eu estou fazendo isso porque eu quero, digamos assim, reconciliar a definição baseada no teorema de Gibbs, como está colocado aqui, né? Então, simplesmente o que eu estou fazendo é escrever agora esse SI absoluto como o produto do número de mols vezes um S específico, né? E isso acaba aparecendo aqui também. Dividindo pelo NI, eu tenho a própria definição do S específico e, utilizando ali o teorema de Gibbs, eu posso, portanto, escrever isso daqui, ou seja, a entropia, né, parcial do gás ideal, a propriedade parcial, é igual à propriedade específica daquela substância avaliada na sua pressão parcial no T, né? Só que a entropia específica daquele componente avaliada na pressão parcial IT na verdade, isso daqui, é um SI de P e T mais o termo de mistura, certo? Então eu consigo, de novo, né, reconciliar com a definição
pelo teorema de Gibbs, tá? Então, na energia interna e entalpia, não existia esse termo associado à mistura aqui, não existia calor de mistura, né? Mas para a entropia existe o termo associado à geração de irreversibilidades pelo próprio processo de mistura, tá bom? Então, essa expressão para o teorema de Gibbs, ela só tem que agora compreender esse efeito, tá bem? E com isso a gente conclui essa sessão 1.3, tá?